Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da Novo Nordisk para a América Latina, o Alan Finkel. O executivo trará novidades da empresa dinamarquesa, com forte presença no Brasil, que se tornou a mais valiosa na Europa por conta de um medicamento chamado Ozempic. Nós vamos conversar também com o novo presidente da Ford na América do Sul, o Martin Galdeano, que comenta o crescimento da venda e do lucro da montadora no Brasil, mesmo sem fábricas por aqui. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. A dinamarquesa Novo Nordisk tem crescido num ritmo acelerado nos últimos tempos. Desde 2020, quadruplicou de tamanho até virar uma das empresas mais valiosas do planeta. Na Europa, já é a empresa mais valiosa do continente entre as empresas listadas. E no centro desse sucesso está um fenômeno global de vendas, o Ozempic. Nós vamos conversar neste bloco com o presidente da farmacêutica Novo Nordisk na América Latina, o Alan Finkel, que eu agradeço muito a presença aqui Bruno. Em nosso estúdio. Alan, obrigado, viu? Obrigado, é uma honra poder estar aqui com você hoje. Alan, as pessoas sabem do tamanho da Novo Nordisk, estão sabendo nos últimos tempos, mas pouco se sabe do tamanho dela no Brasil. O que o Brasil significa nos negócios globais da Novo Nordisk? Primeiramente, mais uma vez, super obrigado. E é verdade, acho que a Novo Nordisk hoje é uma empresa bem conhecida mundialmente e ela tem uma importância muito grande no Brasil. Ela está entre as 5 maiores afiliadas do mundo Novo Nordisk, o Brasil. É a maior afiliada da América Latina e ela vem crescendo bastante, né, nos últimos anos, assim como cresceu a própria Novo Nordisk. Então, ela tem uma importância grande. A hora que você olha as empresas farmacêuticas no Brasil, a Novo Nordisk hoje é a 6ª maior empresa no Brasil, então incluindo as empresas nacionais. E a hora que você tira as empresas nacionais, só as multinacionais, hoje a Novo Nordisk no Brasil é a 2ª maior multinacional. Agora, qual é o papel do Ozempic nesse sucesso da Novo Nordisk? Acho que antes de falar do Ozempic, é importante falar da história da Novo Nordisk. A Novo Nordisk é uma empresa que no ano passado completou 100 anos de existência. Ela foi criada no mesmo momento que a insulina foi descoberta. Então, nos últimos 100 anos... A insulina tem tudo a ver, então, com o surgimento da empresa. Tem. A empresa surgiu em função de um casal que buscou um tratamento para o seu familiar. E a partir disso surgiu a Novo Nordisk. Então, há 100 anos atrás, surgiu a insulina. Até 100 anos atrás, Bruno, o paciente diabético morria, né? Então, é uma transformação enorme nos últimos 100 anos. Iniciou com uma insulina animal, depois se transformou, né, depois de muita pesquisa, numa insulina humana. Então, o estudo do diabetes já vem de 100 anos. O Ozempic é o que hoje? É uma molécula avançada no tratamento do diabetes tipo 2. Do diabetes do tipo 2. E não, isso é importante você deixar claro para o nosso público, porque tem muita gente que sabe disso, né? Mas o Ozempic, ele começou e é um medicamento para diabetes, isso, né? O Ozempic, a semaglutida, que é a molécula, né, do Ozempic, foi estudada para diabetes tipo 2. Então, é um avanço de todo esse processo de 100 anos. Eu acho até importante, pelo sucesso relevante no mundo e no Brasil também, e no Brasil especialmente do Ozempic, que você conte essa história aí do Ozempic, dessa trajetória. Quando que aconteceu essa explosão de vendas mesmo do Ozempic? É uma coisa muito recente ou não? O Ozempic foi lançado
em 2019. Tá? Mas o que ele é? O Ozempic é um análogo de um hormônio que a gente fabrica no pâncreas, que chama GLP-1. O que faz esse hormônio? Então, quando você ingere um alimento, esse hormônio controla a tua glicemia através da liberação de insulina. O primeiro GLP-1 que surgiu já faz muito tempo foi o Victoza, né? E esse medicamento, então, foi estudado, esse medicamento beneficiou muitos pacientes nos últimos anos, e o Ozempic hoje é o GLP-1 mais avançado que tem no mercado. Então, o que acontece? Em 2019, a gente lançou o Ozempic, né? E, óbvio, ele é um medicamento como ele é um dos melhores, ele é o melhor medicamento para o tratamento do diabetes, ele teve um resultado bastante grande. Por quê? Hoje, a porcentagem de pacientes com diabetes que são tratados é muito pequeno, Bruno. Muito pequeno. Eu vou te dar uma ideia. Nós estamos falando que 10% da população brasileira hoje tem diabetes. Desses, apenas metade busca um atendimento, busca um tratamento. Desses, apenas metade faz o tratamento. E dos que fazem o tratamento, somente metade continua o tratamento da maneira que tem que continuar. Então, hoje, o diabetes é 10% de todo né, de toda a população, mas, infelizmente, ainda não tem um tratamento. Tem um tratamento, na verdade, tem um medicamento, né, mas ele ainda não tem, ele não é uma doença tratada no nível que a gente gostaria que fosse. Só que aí teve essa descoberta, eu posso talvez chamar de descoberta planetária, que a essência, eu vou chamar assim, do Ozempic, ele também reduz o apetite. Isso. É isso, né? Isso. Quando que foi feita essa descoberta? Assim, foi em 2019 mesmo? Quando lançou o medicamento em 2019, a indicação dele é para diabetes tipo 2. Mas se viu que existia um efeito colateral de perda de peso. E o que a Novo Nordisk fez? A gente foi estudar essa perda de peso. E a gente concluiu que sim, existe um benefício de perda de peso. E recentemente, mês passado, a gente lançou a semaglutida 2.4, que é a semaglutida com indicação para o paciente que precisa perder peso. Agora, e o papel disso tudo nesse sucesso, nesse crescimento aí da Novo Nordisk? Eu estou falando especialmente dos medicamentos para perda de peso. Ele deve ter uma relevância extraordinária nos negócios da companhia, né? Acho que antes de falar da relevância do medicamento, é importante falar sobre a obesidade, Bruno. Sim. Né? A obesidade é uma doença, né? E eu vou provar para você aqui que é uma doença. Em primeiro lugar, a gente não fala que o paciente é obeso. A gente fala que o paciente tem obesidade, é um paciente com obesidade, ele tem uma doença. Primeiro, a gente quer tirar o estigma da obesidade, né? Então, isso é muito importante. E eu vou te provar por que ela é uma doença. Se você pensar hoje nas doenças nas comorbidades que podem acontecer, por exemplo, com um paciente que tem obesidade. Então, nós temos câncer, doença cardiovascular, diabetes. Vamos agora falar da Covid. Durante o período, né, de alta de Covid, se você olhar os pacientes jovens que faleceram ou que tiveram uma versão mais grave da doença, a grande maioria desses pacientes eram pacientes com obesidade. Então a obesidade é uma doença, mas pouco se sabe hoje. E o nosso papel como empresa é poder educar a população, a comunidade médica, que existe tratamento. Vou te dar alguns números também, que acho que é bastante interessante, Bruno. Quanto que você imagina que pode ser a quantidade a percentual da população brasileira que tem sobrepeso ou obesidade? Nós estamos falando em 60% da população. 60% da população brasileira? Da população brasileira está acima do peso? Sobrepeso ou obesidade. Tá. É impressionante. É impressionante. 60%? A gente pode dizer que a gente teve uma epidemia do Covid. Nós temos uma outra epidemia hoje, que é a epidemia da obesidade. Da obesidade. É uma epidemia. Sim. E vem crescendo, esses números vêm crescendo absurdamente. A hora que a gente olha o paciente
o adolescente. Qual que é a causa que vocês identificam? A vida acelerada, produtos industrializados? Falta de exercício. Falta de exercício físico. Então, porque o primeiro passo para você tratar o paciente com obesidade é você tentar mudar os hábitos, né? Então, você poder que o paciente entenda como ter uma melhor alimentação, fazer esporte. Só que olha, números também muito interessantes, Bruno. Dos 100% dos pacientes que têm obesidade, 40% buscam alguma ajuda. Dos 40% que buscam alguma ajuda, Bruno, só 20% fazem alguma coisa. Ou mudam a alimentação, ou vão fazer alguma atividade física. E apenas 2% buscam uma solução medicamentosa. Então, hoje, por isso que esse número vem crescendo muito. Sim. E vai crescer. Né? Nós estamos falando que 30%, se a gente fala da população adolescente, né? Porque é importante olhar, né, a população que está vindo aí. Sim. 30% da população adolescente no Brasil tem obesidade. Em 10 anos vai ser metade da população brasileira. Então, o nosso trabalho, Bruno, é poder conscientizar a população de que a obesidade é uma doença e de que a obesidade pode ser tratada. Ela não vai ser curada, mas ela pode ser tratada. Vamos falar da operação brasileira, né? Que a gente começou, inclusive, falando disso. Como é que a companhia opera no Brasil? Vocês têm quantos funcionários? Vocês têm fábrica? Vocês têm uma fábrica no Brasil, né? Temos. Então, nós somos, se a gente contar a fábrica, nós somos cerca de 2.000 funcionários no Brasil. A corporação toda são 65 mil. No mundo todo? No mundo todo. A maior parte, evidente, está na Dinamarca. A maior parte está na Dinamarca. Se eu pegar a América Latina, nós estamos aí somando mais 1.000 funcionários. Então, a América Latina, nós estamos falando em torno de 3.000, 2.000 estão no Brasil, incluindo a fábrica. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, né, que é a unidade comercial. A gente tem um centro de distribuição perto de Curitiba. Então, é de lá onde chega o medicamento e onde é distribuído para as redes e distribuidores pelo Brasil. E a gente tem a fábrica de Montes Claros. Montes Claros, né? E pouca gente conhece a fábrica. Essa é uma das maiores e mais modernas fábricas de insulina do mundo. 15% de toda a insulina mundial é fabricada aqui no Brasil. É mesmo? 15%. Essa fábrica, inclusive, toda a insulina que é fornecida, por exemplo, para o mercado público, para o SUS, é fabricada hoje no Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma insulina do Brasil para o Brasil. E o mais interessante da fábrica, Bruno, é porque ela exporta para cerca de 60 países. Né? Ali você está falando de tudo que é medicamento também, não é só... São quais medicamentos que são produzidos ali? A fábrica de Montes Claros, o foco dela é a fabricação de insulina. De insulina. Isso, tem as insulinas humanas, as insulinas rápidas, análogas, enfim, são as insulinas. E essa fábrica exporta para 60 países. E 25% de tudo que o Brasil exporta de medicamento no mercado farmacêutico sai da fábrica de Montes Claros. Ou seja, 1/4 de toda a exportação sai de Montes Claros. Orla, você está há muitos anos no setor farmacêutico e você preside toda a operação da América Latina desse gigante farmacêutico chamado Novo Nordisk. E eu sei que vocês fazem muitos estudos, como toda boa farmacêutica, vocês fazem muitos estudos, sobretudo para novos medicamentos. Agora, eu quero chamar a atenção para um específico que eu acho que tem uma relevância tremenda para o mundo, que é o Alzheimer. Como é que estão os estudos para o Alzheimer? Existem estudos da semaglutida, da molécula semaglutida, para o Alzheimer. Realmente hoje, né, a hora que você busca solução para pacientes que têm Alzheimer, é praticamente inexistente. Nulo, evidente. Praticamente inexistente. Então nós temos 2 estudos hoje em andamento e a gente espera ter o resultado desses estudos no próximo ano, 2025, 2026, onde a gente vai saber, né, por enquanto são estudos fechados, a gente não tem como saber o resultado deles, né, até para garantir, né, a integridade, a eficácia, a integridade do estudo, mas sim existem 2 estudos muito potentes que estão sendo realizados e que a gente em breve
vai saber o resultado. E é semaglutida mesmo. Semaglutida. É o que semaglutida, volto a falar, do Ozempic, basicamente, né? Do Ozempic e agora também do Wegovy, né? Que é o semaglutida 2.4. Impressionante. Já pensou se vem uma novidade boa? Maravilhoso, maravilhoso. Esse estudo está sendo realizado na Dinamarca. É mundial. É mundial. Tá feito... Inclusive, se eu olho a América Latina, o Brasil é um dos grandes centros de estudo clínico do mundo. Assim como eu tenho na Argentina, assim como eu tenho na Colômbia, eu tenho no México e são vários outros. A América Latina e o Brasil em específico são centros que a Novo Nordisk gosta muito, porque a gente tem uma diversidade muito grande, né? Então a gente tem um benefício e a gente tem cientistas maravilhosos. Então a combinação de ter cientistas maravilhosos, centros muito bem estabelecidos, com uma diversidade, é maravilhoso. Então, a gente investe bastante em pesquisa clínica aqui no Brasil. Ana, quanto tempo, em média, dura aí para produzir e fazer um medicamento? Eu sei que deve ser bem relativo isso, né? Deve ter alguns com 5 anos. 5 anos não vai ter, porque o próprio período... O mínimo é quanto? São de 10 a 15 anos. De 10 a 15 anos. Então, o mínimo que você vai ter ali... hoje são 10 anos, para poder lançar. E depois do lançamento, você tem vários outros estudos, né? Mas o mais interessante não é só o tempo, Bruno, é a quantidade de moléculas que você estuda para trazer uma ao mercado. São 10.000 moléculas que são estudadas, 3 têm algum resultado significativo, mas apenas uma vai para o mercado. E o custo disso, nós estamos falando em torno de 1,5 bilhões de dólares. Então, é uma indústria que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, é uma indústria de altíssimo risco, né? Porque nós estamos falando de 10.000 para uma dar certo. E, de novo, é muito gostoso poder falar que o Brasil é um centro importante para essas pesquisas. Isso é orgulho, Eu sei que você gosta muito de falar de tecnologia. Eu queria entender como é que a inteligência artificial, essas duas palavras aí mais faladas no mundo corporativo especialmente. Como é que ela tem ajudado uma empresa como a Novo Nordisk e principalmente, saindo até da empresa, o setor farmacêutico? Especificamente, se a gente falar de inteligência artificial, né? E a gente teve a oportunidade de olhar muito inteligência artificial. Quando eu olho, Bruno, pesquisas clínicas, a parte de fabricação, a gente está muito mais avançado com tecnologia, com inteligência artificial, do que na parte comercial. E eu vou elaborar um pouquinho para você entender. A hora que eu olho em pesquisa clínica, né? Hoje eu já uso inteligência artificial para me ajudar a reduzir essas 10.000 moléculas. Eu não quero estudar 10.000, eu quero estudar 5.000, eu quero estudar 3.000 moléculas. Eu quero esse tempo de 10 a 15 anos ser reduzido. E nós estamos já utilizando a inteligência artificial para tentar buscar uma otimização bastante grande, o que vai, lógico, trazer inovação para os pacientes numa velocidade muito maior. Assertividade. Hoje, quantas vezes você tomou um remédio que funcionou para você e eventualmente não funcionou para algum familiar teu? Como é que a gente consegue ter uma assertividade muito maior de que aquele medicamento, a hora que você tomar, você vai ter uma confiança tão grande que aquele medicamento vai funcionar para você. Então, a inteligência artificial já está ajudando para a gente seguir nessa direção. Em produção, eu tenho um desperdício muito grande, né? São produtos, a hora que a gente fala, por exemplo, seja da semaglutida, seja da insulina, são produtos que têm uma fabricação muito controlada, né? Não pode ter nada de impureza. Então, há um descarte muito grande. Então, como é que eu consigo utilizar a inteligência artificial para garantir que eu tenha uma quantidade menor de descarte? E aonde eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade, e é um sonho meu, né, de você poder individualizar a experiência do paciente. Aí, na questão comercial, do paciente, do médico, né? Não, isso é uma coisa que eu acho... A gente já teve a oportunidade de falar em outros eventos. E eu lembro que ficou muito marcado essa sua ideia, que é uma ideia sua mesmo, de um sonho, de individualizar a experiência, né, do paciente, até do médico, do distribuidor. Eu queria que você explicasse o que é essa, vamos chamar de personalizar a experiência de cada paciente.
Então, quando a gente iniciou a conversa, a gente falou muito de educação. Falamos muito que hoje uma quantidade grande de paciente com diabetes não recebe tratamento. Isso. Falamos que poucos conhecem que obesidade é uma doença. Como é que eu consigo entender o médico mais individualmente para entender a necessidade dele ou dela e poder trazer uma resposta que seja exatamente aquilo que ele ou ela querem? Seja um médico, seja o paciente, naquilo que a gente pode falar com o paciente. Óbvio, a gente tem as restrições, né, do que a gente pode falar com o médico, do que a gente pode falar com o paciente. Então, é onde meu sonho está. A gente tem trabalhado bastante para isso. A gente tem um lema dentro da Novo, que é ame a ideia por 5 minutos. Ame a ideia por 5 minutos? Isso. Por quê, Bruno? Muitas vezes, já me aconteceu várias vezes, né, de a gente ter grupos de desenvolvimento de funcionário que trazem ideias e a gente na hora fala, isso aqui não vai funcionar, e você mata a ideia ali. Você acaba com a oportunidade daquele funcionário vir com uma ideia tão legal e você explorar. Pode ser que a ideia, Bruno, não funcione exatamente como foi trazida. Mas por que você não respira, entende essa ideia por 5 minutos? Certamente tem alguma coisa nessa ideia que vai funcionar. E aí o segundo pilar, que é testar e aprender. Então, pega essa ideia, vê o que possa funcionar dessa ideia, vamos testar ela. E vamos permitir que aquele funcionário possa errar, eventualmente, não vai funcionar. E está tudo bem. O importante é o aprendizado que você tem daquilo e que você, com esse aprendizado, possa trabalhar novamente na ideia e certamente vão surgir ideias maravilhosas. Então, aonde a gente está tentando buscar estimular os nossos funcionários a trazerem ideias, porque no final, eles conhecem muito mais do negócio do que eu, né? Eles estão o dia inteiro ali. E ideias de tudo. De tudo. Uhum. De tudo, seja de relacionamento com o médico, com o paciente, com distribuição, enfim, tem várias áreas que a gente busca. Uma área que é bastante importante para a gente, porque o paciente, e não é só no caso da Novo, acho que tem vários medicamentos que o paciente começa a tomar o medicamento e acha que está curado e para. Esse é um problema enorme. Então, como é que a gente pode trabalhar, e nós estamos buscando isso através de inteligência artificial, com a individualização, para que o médico e o paciente possam entender que é importante a continuidade do tratamento. Uhum. Porque senão tudo aquilo que você fez nos primeiros meses... Isso é importante você falar, né? Porque tem gente que deve emagrecer, largar e, de repente, engorda tudo em um mês. Pois é, não existe... Eu conheço gente que já aconteceu isso. Pois é, acho que todo mundo conhece, exato, né, Bruno? É. E a hora que a gente olha a obesidade, não tem cura. Não existe cura para a obesidade, né? Assim como outras doenças, né? Você toma um remédio para colesterol, você não vai curar, né? E a obesidade não é diferente. Então, precisa mudar os hábitos e no caso de precisar de um tratamento medicamentoso, que se continue com esse tratamento. Você começou, Alan, como representante comercial, né? Uhum. Foi da indústria farmacêutica? Foi. Na verdade, eu sou engenheiro. Você é um engenheiro, de formação. E eu resolvi fazer um mestrado nos Estados Unidos. E entre o primeiro e segundo ano do mestrado, a gente tem a oportunidade de fazer o que eles chamam de trabalho de verão. E eu coloquei na minha cabeça, Bruno, eu quero fazer algo diferente. Óbvio, eu recebi propostas para trabalhar na área técnica, né, com tecnologia de informação. Eu falei, eu quero 12 semanas fazer algo totalmente diferente. E foi muito interessante o que aconteceu naquele dia, porque eu vi uma empresa farmacêutica americana que eu não conhecia e eu falei, eu vou aplicar para eles. E eles me chamaram para uma entrevista. E eu fui para Carolina do Norte. Carolina do Norte geralmente não neva muito, mas para minha sorte, foi uma das piores nevascas que já aconteceu na Carolina do Norte. Eu abro a janela do apartamento que eu morava e agora o que eu faço? Eu quero muito entrevistar com eles e eu fui, né? E aí a pessoa que estava me entrevistando falou, Alan, você foi um dos únicos a vir para cá. Eu falei, eu fiz tudo para vir porque eu adoro essa empresa e eu quero trabalhar para vocês. E aí, logicamente, acabei indo trabalhar com eles. E essa função, né, de representante de vendas, para mim, é uma das funções mais importantes que tem na indústria. Porque eu falo... Representante de vendas é um vendedor. É um vendedor. Né? É um tremendo de um vendedor. Vendedor. Que vende os produtos. Que tem que conhecer muito Sim. do produto, que tem que conhecer muito de práticas de venda
e que tem que conhecer muito para quem vai vender. E é isso que eu falo muito lá dentro da Novo. De que a gente trabalha no escritório, todo mundo tem boas ideias, mas se a gente não tiver essas boas ideias conhecendo o que está lá fora, seja o médico, seja as redes de farmácia, seja distribuidores, eu faço isso com uma frequência muito grande de poder estar na rua, né? Que acho que é onde a gente aprende, né? Então, busco aprendizado fora e aí dentro, ame as ideias por 5 minutos, teste, né? Aprenda, certamente a gente vai conseguir individualizar a experiência do paciente e do médico. Você que começou como representante comercial, representante de vendas, vendedor, fala uma técnica boa de vendas. A técnica, na verdade, eu não acho que a técnica é a técnica de vendas. Eu acho que primeiro, antes de você ir fazer uma venda, você precisa conhecer o produto. E eu via que o maior erro das pessoas era não conhecer o produto. Então essa para mim é a primeira coisa. Segundo, conhecer quem você está vendendo, para quem você vai conversar. E tentar, naquela época, lógico, até quando eu fui, né, vendedor, a tecnologia não era o que a gente tem hoje. Mas eu tentava nas minhas conversas, conversar com cada um dos médicos para entender, cada visita, entender um pouquinho, fazer uma pergunta sobre preferência, sobre situação de algum paciente que o médico ou a médica queriam compartilhar. Então, para mim, acho que não existe a técnica de venda, existe o conhecimento. Então, o conhecimento para mim é importante. E, logicamente, escutar muito, né? Porque acho que o representante que vai lá e, né, sai falando, né, e não consegue escutar, não consegue entender a necessidade, a gente precisa entender onde está a necessidade daquele médico ou daquela médica. Endereçar aquela situação. E não tudo é igual para todo mundo. Para mim, acho que é mais isso do que uma técnica de venda em si. O Alan, quais os próximos passos da Novo Nordisk? A gente continua investindo bastante, estudando, acho que você mencionou os estudos de Alzheimer, né? Com a semaglutida, mas também a gente está estudando novas moléculas mais potentes, tanto para o tratamento do diabetes, quanto para o tratamento da obesidade. A gente também atua com doenças raras, a gente atua com hemofilia, com distúrbios de crescimento. Então, versões semanais de medicamentos que a gente tem hoje, por exemplo, para distúrbio de crescimento, são medicamentos diários. Então, a gente está buscando medicamento semanal. Com tratamento do diabetes, né, medicamentos que são muito mais eficazes, que dão menos hipoglicemia, que é um problema muito grande do paciente com diabetes. A hora que a glicemia baixa, o paciente tem uma tontura, inclusive pode cair ou até, né, acabar falecendo, né? Então, como é que a gente consegue ter medicamentos mais eficazes, maneiras de aplicar, né, as canetas também mais eficazes, conectadas, né? Então, isso é algo que a Novo vem estudando. Como é que o paciente aplica e essa caneta se conecta com o celular do paciente, com o celular do médico. Vocês estão vendo isso? Essa tecnologia da caneta, a caneta inteligente. Caneta inteligente. Então, conectada. Tem muita inovação vindo, né? E uma coisa que eu falo lá na Novo, e eu acho que é muito bonito, porque no final das contas, quando a gente fala de inovação, do que está vindo, a gente falou um pouco de vendas, né? No final das contas, é para beneficiar o paciente. E na Novo a gente fala que cada funcionário é responsável por 4.000 pacientes. Então, eu quando levanto todo dia de manhã, eu sei que tem 4.000 pacientes. Se a gente multiplicar por 2,5, né, que seria uma família, nós estamos falando que todo dia que eu acordo tem 10.000 pessoas que dependem do meu trabalho. E eu acho que isso dá um valor muito grande para o que vai vir para frente. Para a gente realmente poder pensar no paciente, pensar no médico e poder trazer soluções que realmente vão fazer a diferença na vida deles. Falando nisso, você tem alguma referência no mundo dos negócios e na vida? Eu sempre me fazem essa pergunta e eu acho que eu não tenho uma referência. O que eu falo é que a referência para mim são as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lidar com pessoas o dia inteiro, né? Eu realmente reservo um tempo muito grande na minha agenda para isso. E eu aprendo muito com elas.
E se eu olho os meus líderes, assim, desde os últimos 25 anos de indústria farmacêutica, eu aprendo com aqueles líderes que me inspiram e que hoje eu uso muito daquilo no meu dia a dia, mas eu também aprendo com os líderes que não me inspiraram, por algum motivo. Né? E eu falo muito que é muito gostoso a gente poder aprender com quem inspira e com quem não inspira. E no âmbito pessoal, eu acho que talvez botando uma linha do tempo, primeiro os meus pais, porque eles investiram muito na minha educação, investiram muito em integridade, investiram muito para garantir um ambiente familiar saudável. A gente até hoje se reúne em família com uma frequência. Minha esposa, óbvio, né? Uma trabalhadora, diretora de RH de uma grande rede de restaurantes aqui de São Paulo e do Rio. Me inspiro muito nela como profissional, como mãe. E nos meus filhos, né? E eu procuro, né? A gente fala como é que você é em casa e como é que você é no trabalho. É igual, né? A gente não tem duas pessoas, não existe duas pessoas. Né? Eu aprendo muito, acho que sendo pai, a gente aprende muito com educação. A gente falou muito de educação, né? Tá ali também, né? Inspirar, como é que eu consigo inspirar? E eles me inspiram também. Uma coisa legal, Bruno, para te contar é que meus filhos são músicos, eles adoram música, né? Não entraram na indústria farmacêutica? Não entraram na indústria, são pequenos ainda. Ah, são pequenos. Não muito pequenos, Bruno. Né? Não muito pequenos. Meu filho está na faculdade, acabou de começar, minha filha terminando o ensino médio, e eles adoram música. E eles me inspiraram, e há 1 ano e meio eu comecei a aprender violão. Então, isso é muito gostoso. Legal. É uma maneira da gente... Virou um hobby. Um hobby, pra gente poder se conectar, e é tão gostoso, né? E tentar coisas novas, né? É tão gostoso a gente poder se desafiar, né? Que legal, que legal. Nós conversamos com Alan Finkel, presidente da Novo Nordisk na América Latina. Essa gigante aí que tem crescido numa velocidade aí realmente impressionante. Obrigado pela presença, Bruno, aqui no estúdio. Foi eu que agradeço. Prazer. Eu que agradeço. Grande, viu? Obrigadão. E olha, o Show Business vai dar um breve tempo e volta no próximo bloco com a primeira entrevista com o novo presidente da Ford na América do Sul. Até já. A Ford cresceu 40% no Brasil em 2023, isso em relação ao ano anterior e mesmo sem fábricas no país. Essa notícia causou estranheza para alguns porque, vamos lembrar, a montadora encerrou a produção de veículos no país em janeiro de 2021. Portanto, mesmo sem fábricas por aqui, o Brasil é o maior mercado da América Latina para a companhia, especialmente com a venda de carros importados e um centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos na Bahia que exporta inovações para a Ford no mundo. Em fevereiro deste ano, o argentino Martín Galdeano virou o novo CEO da Ford para a América do Sul, depois de comandar a operação na montadora na Argentina, e é com ele que nós vamos conversar neste bloco. Martín, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, por ter aceitado o nosso convite. Por que a Ford cancelou recentemente, aí nas últimas semanas, a produção de um carro totalmente elétrico? Bruno, primeiro um prazer estar aqui com você. Vou começar pedindo desculpa meu portunhol, está meio enferrujado, já vou chegar lá. Imagina. Olha, lo que está aconteciendo a nivel global es que no estamos oleando lo que nuestros clientes procuran, y nos entendimos que ese proyecto que nos teníamos de un SUV de 6 lugares eléctrico no era un momento para lanzar, para continuar trabajando en ese proyecto, y decidimos reenfocar ese capital en tecnologías híbridas y en otras tecnologías que entendemos que es el mejor momento para hacer. Acompañando desenvolvimiento de mercado completamente eléctrico, acompañando evolución de las baterías, custo de las baterías. Entonces fue por eso que nos decidimos hacer eso a nivel global, ¿no? Isso é a nível global, é bom você registrar mesmo. Mas vocês principalmente observaram, por exemplo, talvez uma queda na demanda pelos carros elétricos. Como é que vocês, do setor automotivo, veem essa acelerada aí? Porque a gente recebe, inclusive aqui no Show Business, a gente recebe variados presidentes de montadoras e muitos deles vêm com anúncios
dos carros elétricos, carros híbridos e tal. Como é que vocês estão vendo a demanda pelo carro elétrico no mundo? Cuando você olha ano contra ano, ese crecimiento continúa estando. Continúa tendo ese crecimiento, a veces en forma de S, a curva de crecimiento, mas ciertamente esa velocidad o aceleración no crecimiento de vehículos eléctricos está un poco más devagar do que nos hallábamos o que todo el mundo hallaba saindo da pandemia. Esa velocidad de adopción de vehículos eléctricos continúa creciendo, mas un pace menor do que tínhamos. Para você está há quantos anos no setor automotivo? Eu comecei a trabalhar no setor automotivo em 98. Em 98, então são... Como trainee, como passante. Como trainee, como trainee da Ford? Isso. Então são décadas aí no setor automotivo. Para você, o atual momento do setor automotivo, como é que você define? É a maior revolução dos últimos tempos? De longe, a maior revolução, transformação da indústria que nós tenhamos visto. Tal vez como comienzo a producción en línea sea comparable con esto que está aconteciendo, pasando de vehículos a combustión a vehículos sustentables, vamos a hablar, ¿cierto? Eléctricos o 100% eléctricos es una de las versiones. Conectividad es un factor bien importante de nuestra industria. Cómo ese carro interage con la nube, qué tipo de datos gera para el cliente, gera para la montadora, qué tipo de servicio nos conseguimos mejorar con esa conectividad, como si fuese un celular, niveles de autonomía. ¿Sí? Autonomía en un momento parecía que iba muy rápido, ahora son niveles de autonomía que ayudan a conducción hasta un vehículo completamente autónomo. Y toda esa transformación es realmente gigantesca. Você na abertura falaba de que nos encerramos operación de vehículos compactos, sería no Brasil. Cuando você olha lo que está aconteciendo en la industria, esa transformación lo que precisa es de un capital gigantesco para fundear esa transición del business o de negocio que nos teníamos a ese futuro de la industria automotriz. Entonces você tem que decidir cómo va a fundear eso, dónde va a investir y dónde no va, o dónde va a dejar de investir. Y eso es lo que nos hicimos. Dejamos de investir en carros compactos porque entendíamos que nos notemos a escala global, não temos a eficiência para chegar da melhor maneira a nossos clientes. Agora, para você que está no setor há tanto tempo, Martin, você acha que o mundo vai ser o quê? O mundo vai ser... Eu escuto, cobrindo a área aí de negócio, as mais variadas opiniões, né? É claro que muitas dessas opiniões são de empresas que têm seus interesses comerciais. Então, por exemplo, tem o presidente da Toyota global que fala que o mundo vai ser dos elétricos, que essa velocidade... O mundo vai ser dos híbridos e não dos elétricos. Aí você vê um Elon Musk, dono da Tesla, que fala que o futuro vai ser dos elétricos, né? É claro que eu estou falando de duas montadoras aí que têm seus interesses ali nos seus negócios. A Tesla, por exemplo, é 100% elétrico, né? Para você, o futuro do setor automotivo passa pelo quê? 100% elétrico, uma divisão elétrico, híbrido, combustão, qual que é? Nós certamente achamos que esse futuro vai ser sustentável. Tem várias tecnologias que pueden ser eléctrico o no 100% eléctrico, como por ejemplo los híbridos, algunos eléctricos de rango extendido que tienen un motor que carga baterías. Eso está certamente en el futuro también. Mas nós tenemos una estrategia que estamos llamando the power of choice, que es el poder de escolha que tiene un cliente de procurar o producto que ele quer. Entonces va a tener clientes que por el momento van a continuar queriendo un vehículo a combustión interna, tem clientes que quieren o que requieren un híbrido por el jeito de usar o carro, y tem pessoas que quieren un eléctrico. La experiencia de manejar, de conducir un vehículo eléctrico na cidade certamente es muito boa. Então, nós continuamos investindo nas três tecnologias. Muito pesado em híbrido, muito pesado em combustão e também em BEV. Como eu falei na abertura deste bloco, a Ford teve um aumento aí de 40% nas vendas, isso no ano passado. E muita gente pode achar estranho, né? Porque, não sei se todo mundo vai lembrar, a Ford deixou de produzir carros no Brasil. Foi uma notícia aí... que impactou muita gente, porque todo mundo sabe a representatividade da Ford no Brasil nas últimas décadas para o setor automotivo. Como eu estou diante do presidente, eu não posso deixar de perguntar, por que a Ford, afinal, deixou de produzir
carros aqui no Brasil? No tem a ver com um país, não tem a ver com Brasil, certamente, tem a ver com os carros que nós fazíamos, era a decisão estratégica de deixar de fazer veículos compactos. Por isso que eu falava, porque primeiro nós temos que fundear esse futuro da indústria, essa eletrificação, esse nível de autonomia, essa conectividade dos carros do futuro, e nós não vemos que a Ford tem a escala suficiente, a eficiência para chegar do melhor jeito, com o melhor produto a nossos clientes para o carro compacto. Então, nossa estratégia foi, vamos a continuar investindo e aumentando o investimento nos segmentos que nós temos essa expertise. Em pickups, continuamos investindo e crescemos a oferta de pickups, em SUV, certamente, e em veículos comerciais. Então, todo o nosso foco do investimento foi para esses segmentos. Esse valor que eu tenho falado aqui nesse bloco, dos 40% de crescimento, né? O que justificou? O que foi determinante aí para os 40% em 2023 de alta? Vou te dar alguns números. 40% foi fechamento de 2023 no Brasil. Quando eu olho julho acumulado do ano, o crescimento atinge quase 70%. Então, 40% ano passado, mais 70% esse ano. Acho que tem algumas chaves nesse crescimento. O primeiro é que nós renovamos completamente nosso portafólio. Somos a montadora que tem a linha de produtos mais renovada. Tivemos 10 lançamentos no Brasil nos últimos 18 meses, que são 15 quando eu pego a região completa. Então, acho que esse é um driver bem importante. Dentro desses produtos novos que nós temos no Brasil, tem a Ranger nova, a pick-up mediana se falaria, Sim. que redefine o segmento. Nós falamos que redefine o que uma pick-up média tem que ser: tecnologia, conectividade, performance. E o nível de crescimento na Ranger tem sido absolutamente espetacular, muito além do que os mais optimistas de nós achávamos. Agora, tem um destaque que inclusive eu já dei aqui nos programas da Jovem Pan, sobre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Bahia que vocês mantêm. Em primeiro lugar, como é que funciona esse Centro de Pesquisa e Desenvolvimento? Tem quantos engenheiros trabalhando lá? Hoje temos algo mais de 1.500 engenheiros. 1.500 engenheiros. Trabalhando aí, desenvolvem 85% do tempo deles, estão trabalhando para programas globais, não para programas de produtos regionais. E eu te falaria que quase um terço das tecnologia de engenharia que está nos carros da Ford no mundo é desenvolvida por engenharia. Vem do Brasil. Exato. Então eu fui lá, quero falar, março deve ter sido, março, abril. Tem grupos diversos trabalhando, por exemplo, na tecnologia ou user experience de infotainment, não da seguinte geração de carros, sino 2 gerações para frente. Eu fui numa sala que tinha 5 ou 6 pessoas, provavelmente tinha metade da idade que eu tenho, e estavam trabalhando nisso. Espetacular, realmente. Então, isso é um orgulho bem grande para nós. Eu peguei uma das inovações saídas do Centro de Pesquisa na Bahia, da Ford, que é uma tecnologia que permite dirigir usando apenas o acelerador, sem acionar o pedal do freio. Tem isso. Tem isso se chama... Isso é uma das coisas só que vocês têm lá. Isso é uma tecnologia que se chama One Pedal Drive. Está no Mach-E. Eu estou dirigindo um Mach-E, por exemplo, que é um crossover completamente elétrico derivado do Mustang, que tem isso. Quando você acelera, o carro vai e acelera muito. E quando você deixa acelerar, o carro como que freia a marcha. Então, são tecnologias mas tem muitas tecnologias que estão sendo feitas para veículos elétricos, para conectividade, para carros autônomos, assistências de condução. Então, é realmente... Falando em carro autônomo, você acredita que o carro autônomo pode pegar no setor automotivo global? Por exemplo, no Brasil, eu fico imaginando um carro autônomo, né? Um carro sem o motorista numa cidade como São Paulo. Eu hoje, no dia de hoje, eu não consigo visualizar. Até porque você está chegando no Brasil, mas aqui tem bairros que vai um sobe e desce, né? Não tem nada de plano. Né? Não é uma cidade como Nova York, né? Que é plana. Né? Você acredita no carro autônomo? Eu acho que vai chegar. Nós o que estamos enxergando hoje são
ferramentas como Blue Cruise que nós temos, que es conducción autónoma en estrada, por ejemplo. Que eso comienza, que eso más simple, donde usted tiene un flujo de tráfico que va todo junto. Lógicamente, tráfico en ciudades va a ser lo más complejo de resolver. Acho que la tecnología está ahí o está muy perto de estar pronta. Legislación tenemos que ver, mas eso tiene que continuar evoluindo. Mas hoy ya tem tecnologia de condução autônoma sendo aplicada no mundo. Por que o Brasil foi escolhido para ter esse centro aí de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento para a Ford no Brasil? Tem alguns fatores? Tem alguns fatores. Acho que o primeiro é o expertise que esse time tem de desenvolver um projeto ponta a ponta, desde que o projeto é papel e análise em papel, hasta fazer a entrega o delivery de un programa terminado. Esa expertise, esa capacidad que tiene el time es reconocida en el mundo y ese es el primer grande driver. A eficiencia de custo que tiene para hacer ingeniería está dentro de las más competitivas no mundo. Entonces imagina que nos montadoras concorremos no mercado por ser a escolha de cliente, como vos que vos escolha nuestro carro, nuestras tecnologías. Mas dentro do mundo das montadoras, lo que nós tenemos es concurrencia interna por ser fonte de abastecimiento, en este caso de ingeniería. Entonces, la eficiencia y a competitividad que tiene a engenharia brasileira está dentro das melhores do mundo. O Brasil tem bons engenheiros, então? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Você tem que visitar com a gente, Camaçari. Não, com o maior prazer. Em Camaçari, né? Isso, em Camaçari. Não, eu tenho maior curiosidade mesmo. 1.500 é impressionante esse engenheiros trabalhando, pensando em inovações. Deve ser formidável, né, esse cenário aí. É realmente espetacular. Como é que é o recrutamento aí desses engenheiros? Nós temos parcerias bem importantes com maiores faculdades do Brasil para ter esse link, que é o que é essa fonte de recrutamento de nós. E é muita gente jovem que está entrando? Eu te falei de um time aí que deveria ter metade da idade que eu tenho. Da sua idade, é. Sim. E que deve ter uma visão... Eu sou muito jovem, mas... Eu sei que você... Você é um jovem casado com 2 filhos, né? Um filho e uma filha, sim. Estou apanhando um pouco com a adaptação. Pois é, como é que está sendo essa adaptação com o Brasil? Você sempre morou... Você não morou sempre na Argentina, né? Você teve uma passagem nos Estados Unidos, né? O seu filho nasceu nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei quase 10 anos fora de Argentina. Eu entrei em um programa de estágio de trainee na Argentina. Trabalhei alguns anos e minha primeira experiência fora de Argentina foi aqui no Brasil. Trabalhei quase 4 anos. Trabalhei depois nos Estados Unidos quase 3 anos. E na Inglaterra outros 3 anos. Depois voltei para a região e agora estou me adaptando. Por que tem sido difícil a adaptação? Não vem falar mal do Brasil, não, viu? Não, pelo... Mas por que Olha, por que tem sido difícil? Mis experiências anteriores foram com minha esposa e eu mudando de um lugar a outro, tirando meu filho, que era muito pequeno quando a gente mudou. De escola. Claro. E agora chegamos com criança. Meu filho está super adaptado no Brasil, está adorando. Ele queria mudar para aqui. E estou apanhando um pouco com minha filha, mas já vai estar aí. Por isso que falo que estou apanhando. Ele está se adaptando nas amiguinhas novas e isso aí. Você saiu da Argentina como CEO da Ford. Isso. Falando da Argentina, como é que tem sido fazer negócios no país nos últimos tempos? Teve uma complexidade, te falaria, até algum momento do ano passado, com esse fluxo de divisas entrando e saindo da Argentina que creou algumas restrições que nós tivemos que, como indústria, tivemos que lidar. Eu te falaria como está hoje a Argentina, o nosso business na Argentina, por exemplo, eu te comparo a planta de Pacheco produzindo com outras plantas, por exemplo, Tailandia, Sudáfrica ou Estados Unidos, que também produzem a Ranger. A competitividade que nós criamos, a tecnologia que temos na fábrica, acordos com sindicatos, nossa qualidade de mão de obra é muito, muito competitiva. Quando eu olho a estrutura regulatória e impositiva da Argentina, é pouco competitiva. Tem demasiado imposto para produzir e exportar, o que cria desafios importantes. Eu sempre dou o exemplo de Chile. Chile é um mercado aberto, tem 82 marcas de carros registradas, 60% de importações de origem asiática. Chile hoje importa Ranger de Pacheco, ¿sí? Mas para Chile seria bem mais competitivo importar a Ranger de Tailandia, que está do outro lado do mundo.
Você me falaria, mas por quê? Por que acontece isso? Pelo marco regulatório impositivo que hoje ainda continua na Argentina, que tem que ser resolvido. Então, nós como indústria estamos trabalhando muito com o governo e explicando essa dinâmica, que essa concorrência interna que nós temos entre as empresas para ser fonte de abastecimento e tentando corrigir isso. Qual que é a estratégia da Ford para enfrentar a concorrência com as montadoras chinesas? Eu sabia que você me ia perguntar isso. Você sabia? Eu quero avisar o nosso público que realmente não estava combinado absolutamente. Por que você sabia que eu ia perguntar? Porque eu acho que essa dinâmica que está só começando, é lógico que a concorrência continua aumentando. Te di exemplo de Chile con 82 marcas de carros, 60% de origen asiática. Eso va a continuar acontecendo en cada mercado. Lo que nós estamos enxergando no Brasil, na nossa visão, é começo, mas vai continuar crescendo. Só o começo. Vai continuar crescendo a nossa visão. A concorrência, no final das contas, a concorrência é muito melhor para o cliente. O cliente que ganha nos faz melhores a todos nós, essa concorrência. Lo que nós temos que ter certeza de que todos estamos concorrendo na mesma quadra, no mesmo estádio, com as mesmas regras. Eso es lo único que eu te falaria, mas a concorrência em si mesma é muito boa para todos. Eu achei muito interessante que eu li recentemente da montadora, da empresa que você preside, que a Ford quer ser uma empresa de tecnologia, né? Talvez mais até do que uma fabricante de carros. Por que esse novo, vou chamar de posicionamento da empresa? Eu te falaria, é tão importante a tecnologia, o software que nós temos nos carros, quanto a produção de carros, a indústria tradicional automotiva. Isso é igual de importante para nós. É muito importante para nós ter essa capacidade de entregar a melhor qualidade, melhor serviço, e nós acompanhamos com tecnologia para conseguir ter essa eficiência e conseguir fazer isso. Mas hoje um carro tem uma quantidade de módulos gigantesco, conectividade, interação, user experience entre o carro e o cliente, como se fosse um celular. Então, é tão ou mais importante o software dentro do carro do que todo o resto, do que toda a história que nós vivemos na indústria automotriz. Então, eu não te falaria que é só uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa de tecnologia combinada com uma indústria tradicional. Não, e não só isso, como vocês se definem como uma exportadora de inteligência automotiva. Inteligência automotiva. O que é essa inteligência automotiva? É exportar o trabalho desses 1.500 engenheiros que desenvolvem tecnologia para o mundo. Nós falamos de exportação de engenharia, de conhecimento, certo? Essa capacidade de os 1.500 engenheiros que estão aqui de fazer um terço das tecnologias dos carros de Ford a nível global. A gente está falando desses 1.500 engenheiros, todos são brasileiros? Maior parte são brasileiros. Tem alguns na Argentina também. Vem mais contratação por aí? Quais são os planos aí de vocês? Sempre queremos crescer. Hoje a chave desse crescimento está em nossa capacidade de continuar trazendo esse talento e manter a eficiência que nós temos hoje. Então, estamos com um plano de expansão em Camaçari. Anunciamos há 2 semanas, acho, a construção de um novo prédio que para 1.000 engenheiros, nesse mesmo prédio de Camaçari. Para mais 1.000 engenheiros? Hoje estamos falando que é para 1.000 engenheiros, vamos a ver quantos são a mais e quantos são parte do que relocamos do time que nós temos. Mas espero ter notícia em algum momento. Você falou da primeira visita, né, quando você foi conhecer o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Camaçari. O que mais surpreendeu você desses engenheiros brasileiros, a maior parte jovem e pensando em inovação no setor, Martin? Olha, acho que lo que mais fiquei fascinado é com a dinâmica, a vibe, se fala, do time, a cultura que tem ali dentro, como esse time está grudado ou encaixando com o time dos Estados Unidos, de Europa. Essa dinâmica de trabalho junto com a cultura que está sendo criada aí, de um time que procura essa eficiência, que tem mentalidade de ser competitivo. Isso é o que mais me surpreendeu, a cultura do local. Agora, você falou dos jovens, né, que estão entrando, né, na empresa, pensando em inovação. Agora, como é que o setor tem enfrentado uma realidade, não só na América Latina, mas no mundo todo, de que uma parte
dos jovens, uma parte relevante dos jovens, não pensam mais em ter um carro. Isso era bem forte em algum momento, depois de uma assegurada. O que nós fizemos foi ter opções para cada um dos clientes. O cliente Inclusive os mais jovens? Isso, o cliente que quer o carro, nós temos esse modelo de venda, seja qual seja, e o cliente que quer alugar o carro, que quer ter o carro compartilhado, nós temos opções também. Então, esse é nosso formato por agora. Eu te falaria que, saindo da pandemia, nós vimos uma queda nesse desejo de compartilhar o carro. Uma queda? Uma queda. Sempre tem hoje, nós temos uma aplicação que se chama Ford Go, que é justamente para ter esse aluguel de carro, esse leasing de carro de long term. Continua sendo muito forte, mas para empresa ou indivíduo que quer ter esse trade-off entre comprar um carro, é mais eficiente para ele ter uma mensalidade e usar o carro. Mas o sharing per se tem tido uma queda depois da pandemia. E os carros por assinatura? Você está falando um pouco também... Isso, o carro por assinatura. Então, o carro por assinatura, você acha então que... Não, continua esse por assinatura de longo prazo. Relevante. Continua relevante e é para esse cliente que é o que eu te falava, esse cliente que tem a escolha entre comprar o carro e colocar o capital no carro ou ter essa assinatura mensal que ele usa o carro. Martin, como é que o setor automotivo pode ser mais competitivo e um setor melhor mesmo no Brasil? Eu acho que você, para ter essa competitividade que permita a indústria automotriz brasileira, regional, se insertar no mundo, tem alguns pilares. O primeiro, certamente, é que nós, os empresários, coloquemos no Brasil e na região a melhor tecnologia, melhores processos, melhores acordos com sindicatos, com faculdades, para ter o melhor recurso. Esse é nosso trabalho interno. Que nós garantimos que quando nós vamos a hacer concorrência nos mercados internacionais, nós somos bem competitivos. Esse seria o primeiro pilar na minha visão. Segundo pilar é esse marco regulatório, impostos que eu te falava. Quão competitivo é desenvolver tecnologia no Brasil para exportar engenharia, por exemplo, para exportar carros? Esse é um pilar grande, muito importante que nós, montadoras, temos que discutir com os governos dos diferentes países. E acho que um último pilar que eu te falaria é que tipo de acordos os diferentes países da região têm a nível internacional com China, com Europa, com Estados Unidos, para colocar produto e serviço automotriz, exportar produto e serviço automotriz ao mundo. E como é que você viu o setor automotivo no Brasil? Você em outro país, né? Você na Argentina, por exemplo, comandando a operação da montadora na Argentina. Como é que é a sua visão de estrangeiro olhando para o setor no Brasil? É um setor extremadamente competitivo, uma escala gigantesca, um desenvolvimento não só das montadoras, mas também da base de fornecedores bem importante. Um mercado o mais importante da região de longe. Então, eu vejo bem competitivo, com algumas oportunidades para trabalhar em alguns sectores. Tem alguma legislação, como Mover, por exemplo, que tem saído agora há pouco, que define o futuro da sustentabilidade ou descarbonização da indústria no Brasil. E acho bem interessante, mas acho mercado muito relevante, bem relevante. Você, dá para ver aí pela sua trajetória e você falando aí sobre carro, você é um apaixonado por carro. Eu adoro carro, sim. É? Eu adoro carro. Eu não te falei, mas meu pai faleceu 10 anos esse ano, mas ele trabalhou na Ford 35 anos. Ele trabalhou na Ford? Quer dizer, olha, eu tive já um convidado aqui no Show Business que teve essa transição também. O pai começou lá. Então, seu pai trabalhou 35 anos. 35 anos na Ford. Ele começou a trabalhar na Ford quando eu nasci. Então, na verdade, as suas lembranças de infância, adolescente, é tudo do setor automotivo. Exato. Coitado, meu filho está passando por isso agora. E aí, está sendo pressionado ou ele já gosta do setor? Ele gosta de carro, mas eu não pressiono, que ele seja o que ele quiser. E qual que é a sua maior lembrança da infância, da adolescência, envolvendo aí seu pai, o setor? Eu lembro quando ele trazia carros novos, que para mim era tipo um foguete para a lua, entendeu? Que era
tecnologia e era tecnologia básica. Hoje olhamos como tecnologia básica, nesse momento para mim era Disney. E eu fico... um bom paralelo, era Disney para você, né? Eu fico imaginando para você, com toda essa memória, com toda essa experiência no setor automotivo, mas também com isso que você acaba de me falar, que o seu pai já tem mais de 3 décadas aí no setor automotivo. Eu fico imaginando para você, que vive e respira carro, o que o setor vive atualmente no mundo, né? Você falou um pouquinho que é a maior revolução que a gente está vivendo, mas para você deve ser mais especial ainda, né? Para mim, esse poder ser parte dessa transformação da indústria, de uma indústria, por aí se você quer, mais dura, mais rígida, a esta combinação de indústria tradicional com tecnologia, para mim é fascinante realmente. Como nós adaptamos não só o que o cliente vê, que está no carro, que le interage no carro, mas também nosso dentro de casa, ¿sí? Atrás do cenário, que é o que nós estamos fazendo, como usamos dados, como fazemos para ter uma melhor experiência para o cliente usando dados, conhecendo o cliente. Para mim, toda essa dinâmica, essa transformação é realmente fascinante. Qual que foi a melhor viagem que você já fez dentro de um carro? Dentro de um carro para o sul da Argentina, sem dúvida. Eu gosto de dirigir muito. É mesmo? Sim. E eu vou te falar outra experiência dentro da Ford. Eu trabalhei na Inglaterra, te falava, e fomos em carro a visitar a tesouraria del Vaticano. Essa foi uma experiência também muito... Tesouraria do Vaticano? Na Europa eu fazia emissão de dívida para financiar carros. E íamos a visitar investidores e essa foi uma grande experiência para mim. Qual que é a maior diferença de fazer negócios no Brasil e na Argentina? Olha, eu acho que o mercado é bem diferente, o consumidor brasileiro é diferente, tecnologia é bem focado em tecnologia, em serviço. Te falaria de fazer negócio é muito similar. Sim, aqui quando eu olho nossos times, é muito boa dinâmica de equipe, e isso eu adoro, vendo de fora. Pero eu falaria que são similares às culturas. Martin, quem que é a sua grande referência no mundo dos negócios? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer toda a edição do Show Business para os meus convidados. Eu gosto de ler e de escutar muito a Jeff Bezos. Jeff Bezos, o dono da Amazon. Isso. O jeito dele colocar o cliente no meio, a experiência do cliente como foco principal do sucesso da companhia. Então eu gosto dessa dinâmica. Muito bem. Conversamos com o novo presidente, desde fevereiro, mas é novo ainda, novo presidente da Ford no Brasil. Martin, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Espero que você, é uma das primeiras entrevistas em televisão? É a primeira? Uma das primeiras. Você está vendo que eu tenho que pensar muito o que eu vou falar, não, então... mas foi o seu, você falou do portunhol, que você Portunhol enferrujado. Portunhol enferrujado? Não, foi ótimo. Eu entendi tudo, eu espero que quem nos acompanha aqui pela TV e pelas plataformas digitais possam ter entendido, mas tenho certeza que entendeu. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, Bruno. Super prazer. Bem, e o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.